Bom, agora faltando então 10 minutos para as 3 horas da tarde, já estamos de volta aqui com o Conexão Futura. E mais de 500 municípios nordestinos estão em estado de emergência por causa da seca. Falamos aqui a semana passada sobre a grande enchente em Manaus, né, uma das maiores já dos últimos 40 anos. Então, desta vez, vamos falar sobre a Bahia, o Piauí, a Paraíba, que são os estados mais afetados por essa seca. O governo federal, inclusive, liberou mais de 2,5 bilhões de reais para ampliar aí o fornecimento de água, né, e também dar apoio aos agricultores. A seca é um fenômeno natural, portanto ela ocorre praticamente todos os anos, né? E medidas de emergência até ajudam, mas não resolvem o problema. Essa é a posição de grande parte das entidades que trabalham então com a agricultura familiar no Nordeste. E a gente vai conversar agora direto de Patos, na Paraíba, com o Joaquim Neto, que é coordenador geral da organização não governamental SOS Sertão. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Lígia. Como vai? Boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria saber de você aí, qual é a situação da Paraíba hoje? A Paraíba hoje tem mais de 120 municípios em situação de emergência e as medidas emergenciais estão começando a chegar agora, né? É bom que se lembre que a seca, de fato, ela está começando agora. Então, acho que daqui para lá as coisas vão piorar cada vez mais. Que tipo de ajuda está chegando agora? Ou o que é as isso? Medidas... São recursos ou são cestas básicas? Como é que vem essa As medidas ajuda? emergenciais do governo são sempre através de fornecimento de água, através de carros-pipas, de recursos financeiros para a alimentação dos animais e alguns outros tipos de recursos que são as partes de perfuração de poços e tudo mais. É bom que a gente divida o problema em duas partes, tanto a parte rural, que é um problema à parte, e a outra parte urbana, que também tem o desabastecimento de água. Isso eu queria saber de você, em relação aos pecuaristas, também aos agricultores, né? Estou me enrolando com essa palavra hoje. Como é que é a situação da maioria deles? Parte tem perdido o gado, tem perdido a colheita, como está? O gado perde o seu poder aquisitivo hoje em torno de 70% a 80%. Os animais que valem R$1.000 passam a valer apenas R$200, 200, 250 em média, porque eles perdem o peso e não tem também muita água para eles sobreviverem. Então, não tem ninguém também que compre esses animais. Então, o problema ocorre não só aqui na Paraíba, mas em todos os estados do Nordeste em relação a esse fenômeno da seca, que, como você mesmo disse, é um fenômeno natural, que talvez seja o primeiro fenômeno da seca depois da constatação do aquecimento global em todo o nosso planeta. A gente tem até algumas imagens que vocês mandaram para a gente, né? E é importante que a gente mostre, até para que as pessoas tenham a dimensão dessa tragédia, né? Quer dizer, como é que está hoje, com que cara o sertão está hoje, né? E aí, eu lembro que o SOS Sertão tem uma visão bastante crítica em relação a essas medidas emergenciais, né? Que são tomadas toda vez que tem uma seca. Eu queria que você desse essa sua opinião, Joaquim. Pois é, as medidas emergenciais elas são bem-vindas, até porque nessa época a água pode vir de qualquer lugar do Brasil, porque de fato está precisando de água. Agora, o que a gente imagina, o que a gente defende é que essas políticas sejam de fato permanentes. É preciso constatar que a maioria das cidades que ocorrem esses problemas, eles nunca se acabam. De uma hora para outra vem novamente e o governo impõe a sua política de emergência, mas as medidas têm que ser permanentes. A gente defende, por exemplo, a criação de uma disciplina de convivência com o semiárido que seja estabelecida nas escolas de ensino fundamental e médio, para que os alunos e as crianças, os jovens, possam aprender a conviver com essas condições climáticas e limitações climáticas da nossa região. Isso significaria o quê? Preparar esse agricultor, esse pecuarista para conviver com esse fenômeno? Da mesma forma que existe a matemática, o português na sala de aula, é preciso que haja também uma consciência das pessoas com os problemas que tem na região em relação às limitações climáticas. Então, isso seria para preparar justamente as futuras gerações, até porque essas gerações de agora não tiveram acesso às políticas de educação no passado em função das políticas de oligarcas que existiam no Nordeste, através de todo mundo conhece, todo mundo estudou isso na escola, que é a indústria da seca. Então, a partir do momento que o pessoal tiver consciência crítica de que a região, os projetos são produtivos sim, mas infelizmente hoje eles não são sustentáveis porque a maioria da população não entendeu ainda as limitações climáticas da região semiárida, que, diga-se passagem, a região semiárida mais povoada do planeta.
Agora, Joaquim, vocês como ANG também já procuraram Secretaria de Educação, já tentaram fazer alguma parceria para fazer com que esse projeto vá para frente mesmo, que as escolas passem a ensinar sobre esse convívio? Deve ser, Lízia, uma decisão de Estado e não de governo. A gente tem procurado a criticar e pedir soluções ao próprio governo, mas é muito difícil porque as pessoas não entendem que é preciso mudar todo o sistema de ensino da região. É preciso que as escolas sejam melhores estruturadas na zona rural. A nossa educação rural está praticamente falida, essa é a realidade. Não existem escolas com tanta infraestrutura, nem também os professores são bem remunerados ou bem preparados para exercer tal tipo de atividade. A luta continua, lógico, com todos os debates, a gente tem tentado modificar bastante isso. O Brasil tem evoluído bastante nos últimos anos em relação às políticas públicas, mas é preciso que a gente entenda que já vai muito tempo, a gente já perdeu muito tempo com isso. E o principal exemplo disso, que nos dá a certeza de que é possível resolver a situação, é a própria vegetação da Caatinga. A vegetação que hoje, infelizmente, ninguém se dá, ninguém se tem, ninguém vê ela como uma floresta. A Caatinga, de fato, é uma floresta que se recompõe a cada tempo, a cada ano. Como um bioma mesmo, né? Bom, eu queria saber também de você, porque a gente sabe que como consequência direta dessa seca, né, há o aumento no preço dos produtos, uma vez que o produto produzido lá pelo agricultor não está chegando até a mesa, ou então tem que chegar de outros estados, né? O que você tem percebido em relação a isso? Já há um aumento? Já é sentido? Um aumento. O feijão, por exemplo, já está em torno de R$ 9, R$ 8 o quilo, que é um preço bastante elevado, chega a R$ 1, menos de R$ 1 na época de produção. A produção agrícola praticamente não existe nessa época e a população, tanto na parte urbana, que é onde vai sofrer o desabastecimento e vai desaquecer o comércio, como os agricultores que não vão ter a produção para a subsistência e para o consumo local, o consumo diário. Bom, eu queria deixar o site de vocês aqui também para quem quiser acompanhar não só o trabalho de vocês, mas também uma cobertura, né, sobre o que tem sido feito na região, inclusive com esses recursos chegando aí agora, né, que é o sossertão.org.br. Acho que a gente até tem como mostrar o site aqui na tela, né, Pierre Bayot? Aqui, conheça o SOS Sertão, faça parte, né, também conhecendo um pouco a Caatinga, um pouco sobre tráfico de animais silvestres, né, e até a denúncia que você pode fazer aqui nesse link, denuncie o tráfico, e também uma galeria de fotos aqui para que as pessoas possam acompanhar mais de perto e saber e trabalhar sobre esses biomas, né, e esses ecossistemas também nas escolas, né, pelo país afora. Joaquim Neto... O grande foco é justamente na educação. Se a gente conseguir tornar as nossas crianças, os nossos jovens, conscientes de que nós vivemos uma região que é produtiva, diga-se de passagem, é bom que se registre isso. Algumas propriedades, não são todas, mas algumas propriedades mostram produtividade porque tem projetos de alta sustentabilidade. Se a gente conseguir fazer o máximo de propriedades, de pessoas que tenham condições de aplicar novas tecnologias, a gente vai conseguir melhorar e não vai ter tanta situação de emergência. Lógico que vai existir porque nós estamos lutando contra um fenômeno natural. Mas logo, logo, acho que a gente vai conseguir. Acho que não está nada perdido. A situação é crítica, é desafiadora, mas o povo nordestino tem sempre conquistado os seus espaços. O Nordeste é uma das regiões, mesmo com tantos problemas que mais cresce no Nordeste, certamente nós vamos sair desse processo mais fortalecidos ainda. Perfeito. E com novas lições, né, para quando eventualmente tiver que enfrentar novamente esse fenômeno. Que a gente defende também, Lízia, é a implantação do manejo florestal. O manejo florestal é uma ferramenta hoje muito importante, uma vez que agora, nesse período, as pessoas veem como o recurso florestal, por conta justamente de não haver produção agrícola, as pessoas verem no recurso florestal uma atividade a mais. Então, a degradação e o desmatamento na Caatinga, é bom que se resiste também isso, aumenta nessa fase. Porque a maioria das pessoas tiram a madeira para vender, porque 45% da matriz energética que é do Nordeste vem dos recursos florestais da Caatinga. E o manejo florestal ele é sustentável, ele é retirado apenas uma parte da vegetação, que outra parte fica após um ano e, consequentemente, subsequente até 15 anos. Perfeito, é um assunto que a gente também vem falando aqui, eventualmente com produtores, né, com engenheiros ambientais, que a gente sabe a importância que tem essa técnica e o domínio, principalmente, né, por parte dos trabalhadores. Obrigada mais uma vez, Joaquim Neto. Infelizmente, nosso tempo acabou e você aí de casa, aguarde que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os novos velhos ou os velhos novos. Até já.